Deus. E eu quero lhe convidar a ler comigo a palavra de Deus que está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, verso 1 e verso 2, que diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa. Asa era rei de Judá, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Quero convidar você a fechar seus olhos e orar comigo um minuto, pedindo a Deus que Ele nos revele essa santa palavra em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Estamos, ó Deus, diante dela, poderosa, palavra do Senhor. Estamos diante de Ti e pedimos ao Senhor, ó Deus, a interpretação do Teu Espírito Santo. Pedimos, ó Deus, que tudo falado seja exatamente segundo o Teu querer, exatamente segundo a Tua vontade. Ó Deus, que nós possamos nos encher nessa noite e nos alegrar em Ti, sabendo, Senhor, que todas as coisas vêm de Ti. Então, nos sujeitamos ao Senhor, nos sujeitamos à Tua vontade e lhe pedimos: venha o Teu reino, venha o Teu querer sobre nossas vidas. Ataca o coração daquele que está desanimado. Senhor, fala com aquele que está desviado, fala com aquele que tem dúvidas sobre a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra nessa noite faça, Senhor, o que lhe apraz e comunique a cada um exatamente o desejo da Tua vontade. Nós nos humilhamos e nos inclinamos ao Senhor, pedindo que sejamos apenas canal de bênção, que sejamos apenas canal da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos falar com você nesse dia de aniversário da igreja. O que essa palavra tem a ver com a nossa igreja? Neste dia de aniversário da nossa igreja, quero fazer um paralelo entre a história do rei Asa e a nossa igreja congregacional de Vila de Cava. Um paralelo que nos levará à questão de nossa obediência e permanência diante da palavra poderosa e santa do nosso Deus. E isso, com certeza, culminará em revelar o que penso a respeito dessa igreja onde hoje nós estamos plantados. Acompanhe conosco com carinho e não guarde sua Bíblia, não feche, fique com ela aberta para a gente tentar entender o quanto a gente está feliz com o dia de hoje. Viver seguro em todos os sentidos é o desejo de cada ser humano e é plenamente possível para todos os que estão em Deus. Acho que essa palavra é uma palavra que cai então como uma luva para os dias de hoje. Viver em segurança, viver com um mínimo de paz. Para ter uma vida bem-sucedida, existe uma receita infalível. E eu penso que você é convidado a desfrutar dessa receita. É convidado a desfrutar desse poder, desse prazer, disso que só o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero falar isso para você de Vila de Cava. Eu quero falar para você que não é de Vila de Cava, mas que pode entender a mensagem do Senhor. Me parece um tema muito atual, essa palavra que Deus dá ao rei Asa e todo Judá. Me parece ser muito para os dias de hoje, me parece até que tem a ver com a nossa situação de estarmos aniversariando. Afinal, é dia de festa. Nós somos orientados todos os dias a aclamar ao Senhor. Por quê? Por suas vitórias. Mas somos orientados, meus queridos, muito mais a vivermos uma vida de dependência de Deus. Você é dependente de Deus? Eu creio que a igreja de Vila de Cava precisa ser dependente de Deus para viver uma vida tão longeva assim. Uma vida onde
tem um tempo de história e que pode ser contada. Eu fico pensando que, olhando para esse texto, o rei Asa entendeu absolutamente que ele precisava ser dependente de Deus para que as coisas pudessem funcionar na sua vida. E não há uma maneira diferente de dizer para a igreja de Vila de Calva, para a ISVC, que é assim que nós somos vistos por Deus, como aqueles que precisam obedecê-lo. E é por isso que a igreja permanece, mesmo que, como dizem as más línguas, em trancos e barrancos. Não é mesmo? Eu quero instigá-lo a entender que nós precisamos muito de Deus, que nós precisamos viver numa dependência de Deus de tal forma que nós desejemos mais a Ele do que o que Ele pode nos oferecer. Nós precisamos desejar mais a Deus do que as bênçãos que nos são proporcionadas. E como isso? E como fazer isso? Só uma vida de dependência do Senhor. É exatamente isso que queremos ver aqui quando tentaremos analisar esse texto da história do rei Asa de Judá diante da realidade da igreja de Vila de Cava. Nesse verso que nós lemos, nesses 2 versos, nós vemos o Senhor fazer uma incisão na vida, uma incisão de informação na vida de Asa e de todo Judá e Benjamim, logo após ser uma guerra vencida, logo após a guerra contra um grande reino da Etiópia ser ganha, né, pelos filhos de Judá. É interessante que, em meio a essa vitória, há uma felicidade muito gigante estabelecida sobre o reino de Judá. Deus lhe traz uma advertência. Ou seja, ia tudo bem, o rei fazia o que era certo, as coisas estavam andando bem, eles venceram uma guerra, e quando estava bem, eles estavam instituindo bem a cidade, estavam fazendo a vontade do Senhor, mas após a vitória, o rei Asa é advertido por Deus, juntamente com todo Judá, a que precisassem viver uma vida de dependência do Senhor. Eu sei que você deve ter uns 30, 40, 50, menos anos de vida. Quantos desses anos são dedicados ao Senhor? Quantos desses anos você abriu mão de você mesmo e disse para Deus: Deus, Senhor, agora eu quero viver para Ti. Eu até ganhei bastante coisa, o Senhor já me abençoou bastante, mas eu preciso viver para o Senhor. Quanto da sua vida é dedicado ao Senhor de tal forma que Deus tem se agradado de você? Viver, ter uma vida longeva, não quer dizer muita coisa. Alguns reis de Judá e de Israel tiveram reinados longos, mas foram homens perversos. Nós temos aqui esse rei, né, que reinou 42 anos, 41 anos em Judá, mas teve um tempo da sua vida que ele dedicou ao Senhor. Eu quero saber o quanto nós temos dedicado a Ele, porque, afinal de contas, Ele é o princípio de que nós precisamos nos atentar. Ele é a razão para o nosso viver. Eu quero chamar vocês a atenção. Se Deus faz isso logo após uma grande vitória, o povo poderia estar ali, Deus poderia dar um descanso até para o povo e dizer: vai lá, vai brincar, vocês estão bem, é tempo de festa, pode ir. Mas logo após a vitória, Deus aparece ali e no meio daquela situação, chama Azarias, o profeta, e fala para eles: olha, fala para eles que enquanto eles me aceitarem no meio deles, enquanto eles desejarem que eu seja o Deus deles, tudo vai dar certo. Essa mensagem precisava ficar latente, viva na cabeça das pessoas. Essa mensagem precisava ter o espaço cativo dentro da mente dos habitantes de Judá, do rei de Judá. Mas por que Deus faz isso? O que Deus quer dizer
com essa mensagem do verso 2. A mensagem do verso 2 é: saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. O que Deus está querendo dizer com isso? Primeiro, o que Deus estava querendo dizer com isso é que Deus está com os que o buscam. Deus está perto daqueles que o buscam. Deus ama estar próximo, porque Deus é um Deus de relacionamento, porque é o Deus de proximidade com a sua criatura, com a sua criação, que após regenerado passa a ser da família de Deus, passa a ser filho de Deus. Deus está perto dos que o buscam. Uma das coisas que Deus quer dizer dentro desse versículo é: eu estou perto de vocês. Veja o que diz o rei Davi em Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam como? Em espírito e em verdade. Então a primeira lição que nós precisamos aprender dentro desse verso é que Deus está perto. Deus deseja nos abençoar. Deus deseja estar ao nosso lado. Deus deseja fazer com que nós sejamos abençoados por Ele. Mas como? Estando perto dele. Deus está perto de quem? De quem o invoca, de quem ele chama, de quem lhe diz: sou dependente de ti, de quem lhe diz: eu não sei fazer nada sem o Senhor. Mas isso como? Com o espírito constrangido, em espírito e em verdade, com um coração aberto para Deus. É assim que Deus se relaciona com os seus. Segundo, o que Deus quer dizer com esse verso 2, que se nós o chamarmos, Ele estará conosco, mas se nós nos deixarmos, Ele não estará mais presente. Ele quer dizer que Deus ainda assim está conosco, enquanto nós estivermos atentos à sua vontade. Preste atenção, Asa, esteja atento. Benjamim, Judá, estejam atentos. O Senhor está convosco. Precisamos acreditar nisso. Precisamos abrir o nosso coração para isso. Precisamos estar enfincados nessa realidade, pedindo a Deus que sejamos sempre agraciados por essa graça. Ele está perto enquanto estivermos atentos a Ele. Enquanto estivermos atentos à sua vontade, ao seu querer. Enquanto estivermos atentos às suas aquilo que é importante para o reino de Deus. Presta bem atenção ao que disse Jeremias. Na verdade, disse Deus através do profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 11 até o 14. Você deve estar com isso gravado na sua mente, já de tanto ouvir. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha, então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Enquanto estivermos atentos à voz do Senhor, enquanto estivermos atentos à vontade de Deus, sim, Ele estará conosco. Ele estará conosco. Isso é promessa, isso é palavra, a qual Ele tem compromisso. Ele tem compromisso com a palavra dele, você sabe disso. Então, se Ele tem compromisso com a palavra dele, Ele diz que estará com você, desde o momento em que você o busque, desde o momento que você faça a vontade dele. Ei, Ele vai te abençoar, Ele vai estar conosco, Ele vai estar igual tem estado com a igreja de Vila de Cava todo esse tempo. Todos esses quase 20 anos, mais 15 anos de emancipação. É um dia maravilhoso para se comemorar, mas também para se atentar de que se Deus não estiver na frente, nós não andaremos. Se Ele não edificar, não adianta edificar. Se Ele não guardar, não adianta guardar, porque Ele é que toma a rédea de todas as coisas. Então Ele está dizendo aqui, Ele está mostrando que nós precisamos estar atentos a Ele, atentos à sua vontade. Então, primeiro, Ele está perto dos que o buscam. Ele está perto daqueles que estão atentos à sua vontade. Não apenas buscam, porque não pedem apenas, mas também estão atentos àquilo que é do interesse do reino,
Qual é o interesse do reino para a igreja de Vila de Cava? Ganhar almas para o Senhor. Qual é o interesse do reino para a igreja que está em Mesquita? Ganhar almas para o reino de Deus. Qual é o interesse do reino de Deus para a igreja que está em Colombo? Ganhar almas para o reino de Deus. Então Deus está ali. Deus está aqui, desde que eu esteja interessado em fazer a vontade dele. Mas há uma advertência real aqui, uma advertência do Altíssimo. A advertência do Altíssimo é: se o deixardes, vos deixará. Esse verso traz pelo menos esses três entendimentos. Ele vos deixará, se o deixardes, vos deixará. Essa é a afirmação que Deus faz e está em semelhança com a ordem de obediência que foi proclamada em Deuteronômio, livro da repetição das leis, no capítulo 11, verso 26 a 28. Eis que põe diante de vós o quê? Bênção e maldição. A bênção, quando cumprides. A maldição, quando não cumprides. Quando não forem obedientes. De maneira que se vos deixar, ele também deixará. Sabe por quê? Porque é a palavra dele que não pode voltar atrás. Veja que nós vamos ver e entender isso ainda no final dessa pregação. Quando Deus diz que ele vai fazer, ele vai fazer. Quando ele diz que vai ficar, vai ficar. Quando ele diz que vai deixar, vai deixar. Isso tudo depende da sua disponibilidade, depende da sua disposição. Você está obedecendo ou você não está obedecendo? Você é um servo fiel ou você é um servo de circunstâncias, onde se estiver bom, eu estou com Deus, se estiver mal, eu não sei nem se Deus existe. Qual é o tipo de crente que nós temos sido? Creio, e infelizmente creio, que isso aconteceu com alguns em Vila de Cava, que entraram, saíram, que só eram crentes enquanto lhe foi alguma coisa agradável, enquanto lhe enchia o coração. Você é crente de outra igreja ou desviado de alguma outra igreja. Qual é o seu tipo de pessoa diante de Deus? O que nós precisamos ter em mente é que Deus, ele tem os seus olhos como chama de fogo e ele não deixa passar nada desapercebido. Nada passa diante dos olhos do Senhor sem que ele tenha conhecimento, sem que ele tome causa disso tudo e aplique juízo, como lhe da sua essência, da essência de Deus. Então eu quero lhe chamar a atenção para esse primeiro verso, nessas três primeiras condições, que Deus quer dizer que Ele está conosco se nós o buscarmos, se Deus está conosco se nós estivermos atentos à sua vontade, e Ele se afastará se nós nos afastarmos dele. Na verdade, isso é uma reação de causa e efeito, porque Deus não coabita, não aceita, não coaduna com pecado. Logo, se eu me afasto de Deus, Deus é santo. Se eu me afasto de Deus e eu, como homem, não sou santo, se eu me afasto de Deus, eu perco a santidade. Eu deixo de ser santo. Então eu vivo o pecado, e pecado não tem comunhão com a luz, pecado não tem comunhão com Deus, e por isso, se vós os afastardes, eu me afastarei de vocês. É assim que esse verso nos começa a orientar. E então, para nós começarmos a nossa breve mensagem, nós verificamos aqui que Deus deseja o quê? Um estreitamento de laços. Que é o quê? O relacionamento de um coração obediente. Coração obediente, coração quebrantado, coração compungido. Tudo isso agrada a Deus. Tudo isso faz com que Deus nos seja favorável. É isso que Deus procura, pessoas de corações quebrantados, que apesar dos pesares, que apesar das dificuldades, continuam a caminhada. Pelo número de pessoas ali da igreja Vila de Cava, talvez alguns pudessem dizer, já pode fechar a igreja.
Mas não é assim, porque se tem pessoas ali que estão dispostas a servir o Senhor, e nós sabemos que tem, nós estamos ali para lutar pelo reino. E Deus quer um coração quebrantado, é isso que tem ali. Eu agradeço a Deus e muita gente em Piracicaba. Então eu quero chamar a atenção para você nessa noite. Não eu, mas a palavra de Deus, a palavra do Rei, a palavra do Senhor de todas as coisas. Que nós estamos alegres porque completamos mais um ano. Mas, preste bem atenção, Deus tem muita coisa ainda para falar. 15 anos não são 15 dias. Glória a Deus, nós temos 15 anos de existência, de emancipação. Muitas águas já rolaram, muitas lágrimas já caíram, muitos sorrisos exagerados ou mais tímidos aconteceram. Até aqui nos ajudou o Senhor, mas a palavra de Deus ainda quer nos advertir alguma coisa. O que eu quero dizer com isso é que precisamos estar atentos, que precisamos estar com olhos fixos na vontade do Senhor, pois o Senhor, logo após a vitória, vem com uma palavra de requerimento, uma palavra onde Ele chama a atenção das pessoas, onde Ele chama a atenção do rei e do povo. Logo após uma vitória, existe um alerta solene de Deus. E esse alerta eu quero resumir como se Deus estivesse dizendo assim: estejam comigo. Estejam comigo. Eu acho que é isso mais ou menos que Deus estava querendo dizer. Asa, Judá, Benjamim, todo mundo, estejam comigo. Eu penso que é um bom resumo do verso que nós acabamos de ler. Muitas coisas já aconteceram, Asa. Algumas vitórias já foram conquistadas. Mas não se esqueça, esteja comigo. Muitos sorrisos já foram expelidos. Muitos choros também. Você compreendeu que eu estou à frente, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não se esqueça, fique comigo. De maneira que eu quero lhe convidar a ficar com o Senhor, a aceitar estar com Ele. Porque afinal de contas, é estando com o Senhor que nós estamos seguros. É sob as suas asas que nós estamos seguros. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então, para começar essa nossa mensagem, que, como eu disse, é breve, é rápida, eu quero trazer o primeiro tópico, que é... Porque antes eu só estava analisando o verso, tá bom? O verso 2. Agora eu quero chamar você a atenção para um primeiro tópico. A primeira ideia dessa nossa pregação, que é: esteja com Deus e atentos a Ele, que também nos remonta ao que nós já falamos antes. Não é porque ganhamos uma batalha que devemos descansar em cumprir a vontade do Senhor. Não é por isso. Precisamos estar atentos, precisamos estar preparados. Embora quem sempre ganha a batalha? O próprio Deus. Embora quem sempre dirige os nossos passos? O próprio Deus. É Ele que tem o domínio sobre as coisas, é Ele que cria as estratégias a nosso respeito. Os nossos planos são muito menores do que os planos de Deus. Os nossos caminhos, menores do que os caminhos de Deus. O que os nossos olhos não viram, os corações não sentiram, é o que Deus tem preparado para nós. É muito melhor. Então, Ele é o grande estrategista dessa batalha entre o bem e o mal. Ele é o grande vencedor nessa batalha entre nós e o nosso inimigo. É dizer isso quando dizemos estejam comigo, quando Deus diz esteja comigo, é confie em mim, descanse em mim, acalme seu coração. Reparem que nós vamos retroceder ao capítulo 14 daqui de 2 Crônicas, quando o rei Asa é instituído rei. Diz que ele é instituído rei no verso 1,
no verso 2, no verso 1 mesmo, diz que ele era tão bom, ele foi um cara tão respeitoso para com Deus e para com as pessoas, que houve 10 anos de paz em Judá. Não houve guerra nenhuma. Mas olha só o que Asa fez. Do verso 2 até o verso 5 diz que Asa, no verso 14, no capítulo 14, tá bom? Verso 2 até o verso 5, diz que Asa começou a fazer uma limpeza espiritual em Israel. Ele começou a arrancar os altares de outros deuses. Ele começou a quebrar as colunas de postes de ídolos. Ele começou a chamar Judá e ordenar que louvassem ao Senhor Deus de Israel, e não mais aos outros deuses, a Astarote, a Baal, aos deuses das terras ali. Ele chama o povo para um concerto com Deus. Então o rei Asa faz o que é bom e agradável diante do Senhor, e ele procura fazer uma limpeza espiritual, o que agrada a Deus. Isso foi tudo? Não. Do verso 6 ao verso 8 do capítulo 14, o rei Asa não descansa. Embora a terra esteja em paz, embora não haja guerras onde ele não precisa se cansar, o rei Asa conclama todo o povo para que eles trabalhassem em prol da construção do reino, a construção dos muros de Judá. Ele diz no verso 7: edifiquemos essa cidade, cerquemos-las de muros e torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz. Porque ele era um homem visionário, sabia que hoje as coisas estão boas, mas amanhã poderia ficar ruim. Rei Asa estava agradando ao Senhor. O rei Asa tinha ali 10 anos de paz, mas ele estava se preparando para os tempos de turbulência. Às vezes nós descansamos, nós estamos na pandemia e não estamos fazendo nada para crescer espiritualmente. Estamos descansando da igreja, estamos descansando de louvar ao Senhor, mas o rei Asa, enquanto descansava, carregava pedra. O rei Asa, enquanto descansava, chamava as pessoas, reunia as pessoas. Ele conseguia chamar as pessoas para perto de si, dizer: olha, ei, vamos fazer assim, ei, vamos edificar. Ele conseguia incentivar as pessoas. E é isso que a igreja de Vila de Cava e nós queremos fazer: incentivar a você, que pode estar frio, que pode estar fraco, que pode estar desanimado, a louvar o Senhor, a construir muros sobre a sua vida para o dia da tristeza, do dia da dificuldade. Isso foi o suficiente? Não, não foi o suficiente, porque nós sempre precisamos fazer mais. Nós sempre precisamos ir mais além. Reparem que, mesmo fazendo todas essas coisas, tendo paz, de repente aparece uma guerra para o rei Asa. Capítulo 14, verso 9 até o 15, vai mostrar que o rei Asa agora está diante de um grande problema. Ele tinha sido obediente ao Senhor, ele tinha edificado os muros, ele tinha feito o que era agradável ao Senhor, a terra estava em paz. Repare que no verso 8 do capítulo 14, o rei Asa tem um total de 580 mil guerreiros, 300 mil de Judá e 280 mil de Benjamim. 580 mil era um bom número de guerreiros. Tinha conseguido chamar essas pessoas, e essas pessoas estavam preparadas, eram todos homens de guerra. Mas de repente vem um exército de um tal incircunciso chamado Zerá, rei da Etiópia, com 1 milhão de homens, quase o dobro do que Asa tinha. A princípio, grosso modo, para aquele que utiliza-se bem da matemática, diria: a guerra está perdida. A batalha foi vencida antes de começar. Mas
O rei Asa sabia que as suas forças não estavam nas suas mãos. Ele sabia que com 580 mil ele não poderia vencer 1 milhão do reino da Etiópia. Ele sabia que as coisas estavam difíceis para ele. Olha o que ele faz no verso 11 do capítulo 14. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Verso 12, início do verso 12 diz: o Senhor feriu os etíopes. De maneira que fica provado aqui que as nossas guerras não são nossas. As nossas guerras são de Deus. Quando ele diz no verso 2 do capítulo 15, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, ele quer dizer, eu sou o vencedor, eu luto por você, fica tranquilo, enquanto estiverem comigo, estão sob minha proteção. Enquanto estiverem comigo, vocês estão sujeitos à minha vontade. Sim, ninguém vai tocar em vocês. Eu vou dar proteção para vocês. Então, Deus tem um jeito todo maravilhoso de demonstrar isso. O que Deus está falando aqui no capítulo 15 é: Asa, você viu? Você me clamou e eu venci. Diz o capítulo 14, no verso 12, que o Senhor feriu. Não diz que Judá feriu, diz que o Senhor feriu os etíopes. E mais à frente, porque eles ficaram com medo e fugiram de tão grande assombro, aí Deus libera o povo dos 580 mil para dizimar os 1 milhão. Deus sabe e Deus cuida dos seus. O que é interessante nós entendemos aqui, que a presença do Senhor faz toda a diferença na vida de cada um de nós. A presença do Senhor é o que nos sustenta. A presença do Senhor é o que nos alegra. A presença do Senhor é o que nos faz viver. Somos dele e nós vivemos para ele, querido. Eu gostaria que você entendesse que você vive para o Senhor. E se você assim se decidir, se você assim abraçar essa causa, presta bem atenção o que diz o verso: enquanto vós estáis com ele, se o buscardes, ele se deixará achar. Você quer ter uma vida de comunhão com Deus? Precisa buscá-lo. E precisa estar com ele. E precisa se sujeitar a ele. E precisa viver uma vida com ele. A guerra poderia estar perdida. Ele poderia ter sentado e dito: vamos morrer. Mas ele busca no Senhor a sua força. E o Senhor diz para ele: fica tranquilo, eu resolvo o seu problema. Quantas vezes, igreja de Vila de Cava, o Senhor disse: fica tranquilo, eu resolvo o seu problema. Quantas vezes, uma missionária Eunice Roger, o Senhor disse para você: fica tranquilo, eu resolvo os seus problemas. Desde que vocês estejam conosco, porque se o deixar, ele o deixará. Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. Deus está perto dos que o invocam em espírito e em verdade. Nós precisamos estar atentos a esse Deus e descansar nele de tal forma que quando vierem as agruras, quando vierem as lutas, quando vierem os problemas, por mais que doam em nós, ele estará sempre à frente, nos dando vitória. Então, eu sugiro que nós pulemos, para o tópico 2, que é: sejam gratos e continuem a obra. Andar do lado do Senhor, estar do lado do Senhor é o que nós precisamos estar. Atentos a Ele é o que nós precisamos estar. Agora, sejam gratos e continuem a obra. O rei Asa ganha essa batalha dos etíopes e ele recebe uma convocação solene de que precisava ele, mas o povo permanecer diante do Senhor.
E olha o que ele faz. Ele poderia dizer, bem, eu estou com o Senhor, está tudo certo, está tudo legal, eu já sou membro da igreja, eu já sou membro da igreja de Vila de Cava, eu já sou membro da igreja de Vicente Carvalho, eu já sou membro da igreja de Colombo, eu já sou membro da igreja de Mesquita, eu já sou membro da igreja Assembleia de Deus, não preciso fazer mais nada. Quando eu clamar, o Senhor me ouvirá. Foi assim que Asa fez? Repare comigo. Não, não foi assim. Repare, a partir do verso 8 do capítulo 15. Ao ficarem sabendo o que deveriam fazer e das consolações que teriam do Senhor, eles poderiam descansar. Mas Asa se anima ainda mais. Veja o verso 8. Ele se anima ainda mais. Ele poderia ter parado, pois depois do capítulo 14, já ter feito uma limpeza santa, de ganhar uma guerra, de estar profundamente, intimamente ligado com o Senhor, porque o Senhor mandou recado diretamente para eles, eles poderiam descansar? Não. Sabe por quê? Porque por mais que tenhamos sujeira, por mais que limpemos o altar, por mais que limpemos as nossas vidas, por mais que limpemos os nossos pensamentos, sempre teremos mais o que limpar. Então Asa vai mais a fundo. Veja o verso 8 do capítulo 15 comigo. Ouvindo, pois, Asa essas palavras da profecia do profeta, filho de Oded, cobrou o ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara da região montanhosa de Efraim, e renovou os altares ao Senhor, e estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também todos os Efraim, Manassés e Simeão que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, 15º ano do seu reinado, do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram o sacrifício do Senhor. Quando o Senhor chamou a atenção de Asa, Asa poderia dizer, amém, estou contigo, não abro. Quando tiver uma luta, te chamo de novo. Quando vier uma gripezinha, te chamo de novo. Quando eu tiver um câncer, te chamo de novo. Não, não foi assim. Ele disse, agora eu vou limpar mais. Se eu agradei ao Senhor com aquele pouquinho que eu fiz, vou fazer mais. É assim que a igreja do Senhor deve continuar fazendo. Nós já fizemos muita coisa nesses 15 anos de vida da igreja de Vila de Cava. É assim que deveremos fazer mais, porque o Senhor nos está advertindo a trabalhar mais, incansavelmente para o Senhor, porque a honra é dele, a glória é dele. Então assim, feliz porque fez 15 anos? Feliz. Contente? Contente. Rejubilante? Rejubilante. Mas ainda quero mais do Senhor. Ainda vou pedir mais ao Senhor. E ainda vou fazer mais pelo seu reino. Você tem feito mais daquilo que o Senhor tem dado? Ou você tem feito só o necessário e se tornado um servo inútil? Como sugere o próprio Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 17, versos 10 e 11. Como tem sido as nossas vidas diante do Senhor? Eu quero lhe chamar a uma vida de trabalho. Largue de ser crente, crentinho, mas seja crente fiel ao Senhor. Seja crente que se alegra, mas que procura mais. Porque, volto a dizer, quanto mais limparmos, mais sujeira teremos depois. Ou você, por uma vez, limpou sua casa e 5 anos depois já ainda estava limpo. Quando Asa recebe esse conselho do Senhor, do próprio Deus, ele se torna grato a Deus e ainda continua a obra. Por isso eu digo para você, não pare de trabalhar. Não pare de fazer a obra de Deus. Igreja de Vila de Cava, eu chamo vocês a trabalharem mais para o Senhor. Igreja de Vila de Cava, eu chamo você que ainda se considera só um membro, a ser mais do que só um membro. A você que ainda não é membro, a se tornar um crente, um membro mais atuante. Eu gostaria tanto que você entendesse e abraçasse a causa do reino. Porque sim, a igreja tem
sobrevivido pela graça do Senhor, com a ajuda de muitos irmãos, mas eis que você está plantado ali para isso também. O Senhor está dizendo para você: eu estou contigo se estiver comigo. Mas não seja apenas um crente normal. Recobre o seu ânimo. Trabalhe para o Senhor. Trabalhe para o reino. Crie em você desejos de trabalhar para a obra de Deus, que é tão importante, que é tão essencial na vida do crente. Então, esteja com Deus e atentos a Ele. Sejam gratos e continuem a obra. Não parem só porque ganhou uma vitória. E terceiro e último tópico da nossa palavra nessa noite é que precisamos estar preparados e atentos, pois, como vemos no verso 2, se o deixardes, Ele vos deixará. Quero que isso fique latente na sua mente. Porque às vezes você diz assim: eu nunca saí da igreja, então eu nunca deixei a Deus. Isso não é uma verdade. A verdade é que não deixar o Senhor é estar sempre em comunhão com Ele. Sim, em dificuldades e em tempestades, mas em comunhão com Ele. Eu quero lhe chamar para isso. Precisamos estar atentos e preparados, pois se deixarmos, Ele nos deixará. Reparem que foi Asa um bom rei. Fez o que era bom aos olhos do Senhor. Mas num dado momento, no capítulo 16, Asa faz aliança com o rei da Síria e deixa o Senhor. Se vocês forem ler o capítulo 16, Asa é agora atacado pelo reino do norte, Israel, e ele, em vez de clamar novamente ao Senhor e demonstrar-lhe a dependência dele, ele vai e faz uma união com a Síria. Ele faz um acordo com o rei da Síria. E como ele deixou o Senhor, a promessa de Deus qual era? No verso 2: se o deixardes, Ele vos deixará. Veja a resposta de Deus para esse ato de Asa no capítulo 16, verso 7. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Ele fez uma aliança com o rei da Síria para depois ser penalizado. Ele fez uma aliança com o rei da Síria para depois ser perseguido pela Síria. De maneira que eu quero lhe chamar a atenção: não faça alianças com aqueles que não são da obra do Senhor. Não faça alianças com aqueles que nada têm ao reino. Não faça alianças com aqueles que nada querem para Deus. Não faça aliança por conveniências, por puras conveniências. Façam alianças com Deus. Rei Asa deixou de buscar o Senhor. E o Senhor disse para ele: porque confiaste no rei da Síria, não confiaste no Senhor. Você teve a sua derrota decretada. Anos mais tarde, no 30º ano do seu reinado, rei Asa está tão abatido que ele fica doente dos pés. Ele tem uma doença nos pés, diz no verso 12 do capítulo 16. E ele ainda assim não busca a Deus. Ele busca em médicos. Ele podia até acreditar em Deus, ele pode ter sido salvo, mas ele não busca o socorro do Senhor. Ele busca nos médicos. E 2 anos depois ele morre. Por quê? Porque ele não prosseguiu. Ele não insistiu em prosseguir. Repare que o apóstolo Paulo nos orienta em Efésios capítulo 6, no verso 13. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E depois de teres vencido tudo,
ficai firmes. Ou seja, depois da batalha, você precisa ficar firme. Depois de 15 anos de existência da Igreja Congregacional de Vila de Cava, você precisa ficar firme. Depois de 30 anos de vida, você precisa ficar firme. Depois de 50 anos de crente, você precisa ficar firme. O apóstolo Paulo nos adverte de que as brincadeiras não são aceitáveis. O descanso não é aceitável, porque o nosso descanso é no reino do céu. Então trabalhem para o Senhor, estejam atentos à sua palavra, estejam atentos a Ele, porque Ele está atento àqueles que o buscam em espírito e em verdade. Eu quero que você, em todos os lugares do Brasil que estejam nos assistindo, saibam disso. Deus está atento àqueles que estão atentos a Ele, àqueles que o buscam em espírito e em verdade. Deus tem bons pensamentos a vosso respeito, para vos dar o fim que desejais, mas se buscarem de todo o coração. Estejam atentos ao Senhor, estejam atentos ao Rei dos Reis. Ele está olhando para nós, Ele está com as suas mãos sobre a igreja de Vila de Cava, Ele está com as suas mãos sobre a vida de cada um irmão da igreja de Vila de Cava. Ele está sobre a cabeça de cada um dos irmãos que estão assistindo essa mensagem, seja em qualquer lugar que você está conseguindo ouvi-la. Eu quero lhe chamar a atenção para ser um crente compromissado com a obra. O que Deus falou com Asa foi isso: olha, estou te dando vitória, mas seja compromissado. Estou lhe dando vitória, mas seja crente firme. Estou lhe dando vitória, mas continue a caminhada. Não pare. Então deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar na sua vida. Para nós concluirmos essa mensagem nessa noite, parabenizando a igreja de Vila de Cava, eu quero dizer que precisamos trabalhar para que a casa de Deus esteja limpa, porque, como eu disse, sujeiras sempre com... Então, eu já fiz muita coisa para a obra de Deus, eu já fiz muito trabalho, agora está na vez de outro. Irmão, para com essa bobeira, irmão, para com esse engano. Eu já trabalhei muito, agora está na vez do outro. Irmão, continue trabalhando, continue fazendo para a obra de Deus. Você ajudava na cozinha, continue ajudando. Você ajudava na limpeza, continue ajudando. Você é um bom ministro, continue ministrando. Você é um bom diácono, diaconisa, continue fazendo trabalho. Não pare, não pare, não é tempo ainda. Nossa caminhada até o céu, nós precisamos sempre estar atentos às sujeirinhas que vão ficando. Precisamos estar sempre limpando. Precisamos estar atentos à voz de Deus e continuar trabalhando. Não é tempo de parar. Precisamos estar atentos às investidas do inimigo, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de nós. Então eu quero agora terminar essa mensagem conclamando vitória sobre a sua vida, desde que você seja um crente que aceite viver sob uma vida de trabalho para o Senhor, que aceite viver uma vida de proximidade para o reino de Deus. Eu quero orar para que Deus nos abençoe, para que Deus continue fazendo frutificar a igreja de Vila de Cava e ainda muito mais. Irmã Simone, irmão Robson, irmãos da igreja de Vila de Cava, Glaucia, irmã Penha, nós estamos orando para que Deus nos dê crescimento, mas que o crescimento pela palavra venha e que nós cresçamos. Quero ver crentes fiéis nessa igreja, mas crentes compromissados com a palavra de Deus. Eu quero lhe chamar a fazer isso, através, depois dessa palavra, lhe fazer pensar que quanto mais temos, mais queremos. Então, quanto mais trabalhamos, mais deveremos trabalhar. E isso será até o dia de Cristo em nossas vidas. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua atuação como servo de Deus, que esse aniversário de 15 anos da igreja de Vila de Cava seja apenas mais um aniversário enquanto Cristo não voltar, mas estejamos sempre à disposição do reino de Deus, atentos à sua obra e próximos a Deus, porque é isso que Ele nos fala. Esteja próximos a mim. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar agora pelos pedidos de oração. Tem alguns pedidos de oração que já fizeram a nós. Da irmã Simone, a diaconisa Simone pediu pelo seu irmão, né? Que mora
na região dos lagos, né, se não me engano, Macaé. E ele e a sua irmã e a sua esposa, né, eles estão se tratando do Covid-19. Nós queremos orar pela Luciana Pereira, pela saúde dela e por toda a sua família. Queremos orar pelos irmãos de Vila de Cava e todos que precisam de uma oração hoje. Amém? Amém. Nós queremos orar também aqui pela Luciene, minha cunhada, e todos da sua casa. Amém? Deus nos abençoe. Pai, nós louvamos o Teu nome, santo e poderoso. Queremos, Senhor, colocar no Seu altar, Senhor, como o nosso trabalho. Nós continuaremos, Senhor, trabalhando em prol das vidas, orando, Senhor, e pedindo, Senhor, o Teu socorro e a Tua graça. Pai amado, nós queremos pedir pelo irmão da diaconisa Simone e pela sua esposa. Nós queremos pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer paz, Senhor, e trazer a cura, Senhor, ao Teu servo lá na cidade dele. Nós queremos pedir ao Senhor pelo Macaé, pelo Francisco e pela Oneida, para que o Senhor traga cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que contaminados por esse vírus, mas, Senhor, que eles recebam a cura do Senhor. Nós conclamamos e suplicamos, Senhor, pela Tua misericórdia. Suplicamos, ó Deus, por todos os pedidos de oração, como o da Luciene, Senhor, e sua família, meus parentes em Minas Gerais, na Paraíba, aqui, Senhor, em todos os lugares, Senhor, do Brasil. A Luciana Pereira, Senhor, nós pedimos ao Senhor pela saúde dela e pela família dela. Peço, Senhor, pela saúde da minha mãezinha, para que o Senhor a fortaleça a cada dia. Derrame sobre ela paz, alegria e graça. Nós damos graças ao Senhor e pedimos ao Senhor a Tua cura, Senhor, por todas as doenças, por todas as coisas que os irmãos têm, Senhor, sido acometidos nesses dias. Peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, uma mente transformada e renovada pelo Teu Espírito Santo para cada irmão, ó Deus, para que fortes espiritualmente sejam também fortes fisicamente. Deus, peço pelos irmãos, ó Deus, de outros estados, pelo pastor Eleazar, ó Deus, que esteve conosco ou está, pelo pastor Felisberto. Peço, Senhor, ó Deus, pelo pastor Josimar, presidente da nossa associação. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, pela vida do pastor Hamilton, ó Deus, que foi o plantador desse trabalho de Vila de Cava. Te peço, Senhor, pelo pastor Educlei, pelos pastores Ronaldo, ó Deus, que passaram por essa igreja. Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, por cada uma das vidas, ó Deus, que estão ali congregando ainda em Vila de Cava. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça, para que nós possamos ganhar mais almas para o Senhor e que ano que vem nós tenhamos, ó Deus, uma festa diferente, Senhor, podendo estar junto com os irmãos e cheio, Senhor, de vida e vigor, juntamente com cada um. Deus, eu te agradeço por esse tempo, te agradeço por esse dia, te agradeço pela vida de cada um. Senhor, eu humildemente me ponho aos Teus pés para, Senhor, fazer a Tua obra junto com os irmãos em Vila de Cava. Assim nós te agradecemos, Senhor, e nós humildemente entregamos esse tempo de oração nas Suas mãos, lhe pedindo que seja feita a Tua vontade sempre, porque nós pedimos assim: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Levante suas mãos ou estenda suas mãos, nós queremos abençoar a sua vida nessa hora. Que a graça do Senhor Jesus, o seu eterno amor, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo que reúne todos os crentes no Brasil e no mundo, sejam com a tua vida, hoje e sempre, você possa dizer amém. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Todos os irmãos que nos assistiram, nós damos graças ao Senhor pela sua vida, irmão Luiz e Simone, irmã Claisa, irmão Wagner, irmã Débora. Nós louvamos a Deus pela Lohane Dutra, que assistiu o nosso culto, pela Luciana Pereira, a Gláucia Diaconisa, Dayana Laurentino, Leidinha lá da Paraíba, Luciene Laurentino, Eleazar, o pastor Eleazar Duarte e sua família lá em Colombo, no Paraná, pela Gal do RH ali do Supermarket,
Roberta Amara aqui da Assembleia de Deus do Roma, Viviane Lima, Wagner, a Perla, Rafaela, Vanildo, o senhor Walter do Mercado, Christian e Samila, nossos missionários abençoados, Luiz e Simone e outros mais que também nos assistiram, Neném lá de Minas Gerais, meu primo, Pastor Roberto, seja abençoado, Pastor Roberto, pela presença. Nós louvamos a Deus pela sua vida. E missionária Eunice Roger, da igreja de Cordovil, Deise Lopes, Alcide, pastor Alcide, Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus. Cristiane Reis Elias, que é nossa vizinha, Reginaldo, meu irmão, a Caiane, Paulinho da Anne, Deus te abençoe, Paulinho. Pastor Gilson, Deus o abençoe, pastor Gilson. Perla, que Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Nós agradecemos a Deus e que Deus possa lhe dar uma noite sono reparadora e abençoada para um dia de trabalho amanhã. Que você tenha sido abençoado por essa palavra e que Deus seja com você nessa noite, todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Até domingo, onde estaremos mais uma vez cultuando o Senhor. Se você sentir vontade, venha e o cultue conosco. Amém? Amém. Deus o abençoe em nome de Jesus.